As crianças descem então com seus professores. Teremos aula do presbítero Ademir hoje? Teremos aula do presbítero Ademir hoje, então aqueles irmãos que quiserem estar aprendendo sobre as institutas de Calvino, descem junto com o presbítero Ademir. Os adolescentes também descem. Quem que é o professor? Eu acho que é o Eduardo, será? Não sei. Os adolescentes descem hoje? Acho que não, não sei o que o administrador. Alô, som. Alô, som. Acho que eles trancaram. Os adolescentes descem também? Sim, não? Os adolescentes descem? Não? Hoje os adolescentes ficam aqui também. Pode pegar o mic. Eu acho que não tinha escala. Era a Amanda do Fábio e da Josi. Alô? O mic não está funcionando. Alô? Não, eles estão vindo. Alô? Tá funcionando? Tá, né? Eu estou sem retorno. Não estou ouvindo direito o retorno. Então tá bom. Não preciso. Então tá bom. Irmão, só dá um... Desculpa, Sérgio. Irmão, só dá um aviso, na verdade, fazer um apelo, tanto a você que está aqui conosco, quanto aos irmãos que nos assistem pela internet. Os irmãos viram que a maior parte das crianças desceu para a escola bíblica, no entanto, queridos, nós ainda continuamos clamando por irmãos que se disponham a ensinar as crianças da nossa igreja aí na escola bíblica, tá bom? Se você tiver interesse, se Deus tem falado com você e você tiver disposição para ensinar as nossas crianças na escola bíblica, então eu vou te pedir para, ao final da nossa escola dominical, procurar ou a Elisete, não sei se a Elisete está aí, acho que está online, eu vi ela mandando mensagem, né, ou mandar uma mensagem para a Elisete, ou procurar a Lucilene, que está entrando pelas escadarias agora, tá? Então você pode procurar uma dessas irmãs para falar assim, olha, eu queria abençoar, ministrar a vida das nossas crianças. Lembrando, queridos, que uma das tarefas mais que nós, como igreja e conselho da igreja, consideramos mais importantes na vida da igreja hoje, é o ensino das nossas crianças. Então, há um risco, e eu não estou brincando, de não ter classe de escola bíblica para adultos enquanto nós não tivermos professores para crianças. Porque se nós não tivermos professores das crianças, os adultos deixam de ter aula, porque os pastores vão assumir com as crianças. Tá bom? Então nós precisamos que você se disponha. Você quer saber assim, pastor, mas eu não sei se Deus está me chamando para isso. Se você se sentiu incomodado agora no coração de eu falar isso, Deus está te chamando para isso, tá bom? Então, dispõe o seu coração para servir, abençoar, ministrar às nossas crianças. Amém? Valeu, Rev. Estou à sua disposição aqui. Tá bom. Muito bem, então, irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical, continuando a série que temos feito a respeito dos 10 mandamentos. Esse que é um tema muito caro, muito particular, muito especial para nós e algo que nós precisamos levar com bastante consideração, bastante cuidado, precisamos aprender com bastante clareza, para que assim nós também possamos testemunhar a respeito da vida cristã. A lei do Senhor, os mandamentos ainda são para hoje, e nós precisamos aprendê-los, reaprendê-los, relembrá-los o tempo todo, para que nós não corramos o risco de desrespeitá-los, ou mesmo falhar neles, e assim então corrermos o risco de estarmos em pecado quanto a esses mandamentos, né? Então, alguns acham que os mandamentos se perderam, deixaram de ser a mesma coisa, que Jesus mudou tudo. Não mudou, ele simplesmente aperfeiçoou um pouco mais, deixou mais profundo, ainda mais difícil de cumpri-los, mas ao mesmo tempo ele deixou mais gracioso para que nós possamos cumpri-lo, porque nós podemos cumpri-lo com a ajuda dele e do seu Espírito Santo. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia,
para que possamos estudar sobre esse tema muito particular, muito importante. Então abra lá por gentileza Êxodo, eu ia falar Gênesis, Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos ler os 17 primeiros versículos desse capítulo, e depois nós vamos nos debruçar apenas no versículo que diz respeito ao 9º mandamento, que é o mandamento que fala a respeito da verdade. Então lá por gentileza, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17, na voz do Rev. Tiago. Texto da palavra de Deus, queridos, em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E o 9º mandamento, versículo 16, diz assim: Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus bendito, mais uma vez diante do Senhor, nós clamamos para que o Senhor fale conosco, para que nós sejamos extremamente impactados pelo poder da sua palavra e sejamos transformados por ela e pelo seu poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e fale conosco a respeito daquilo que nós precisamos aprender. Fale conosco, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da verdade. Nós podemos testemunhar e receber da verdade do Senhor. Por isso fala conosco nessa manhã, nos ensina a respeito da verdade, que é um dos elementos do seu próprio caráter. Fala conosco nessa manhã, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um segundo, eu quero ver que horas são. Passei 9 minutos do tempo, irmãos, que isso? Tô perdendo a mão. Muito bem, então nós estamos diante do 9º mandamento, o mandamento que fala a respeito da verdade. E esse talvez seja um dos mandamentos mais oportunos para a gente estudar, principalmente nos dias que nós temos vivido, né? São tantas coisas que a gente precisa olhar nesse sentido e tantas coisas que nós vamos perceber que nós eventualmente podemos falhar e muitas vezes somos confrontados a respeito deste mandamento específico por causa da maneira como a gente vive, por causa da maneira que o mundo vive hoje. Nós então somos muito confrontados com esse mandamento e nós precisamos levar ele bastante em consideração. Porque a respeito dos outros mandamentos, embora o 7º, o 6º, eles dizem um pouco de respeito não só à nossa vida prática, às ações que nós podemos fazer, mas também à forma como nós pensamos, assim também o 5º mandamento é algo bastante pragmático, é algo bastante prático, né? Honrar pai e mãe e
Ponto final. Não tem muito para onde a gente possa fugir. Não é algo que está ligado ao pensamento, mas algo que está ligado à nossa vida prática, aquilo que a gente realmente faz, né? E a gente precisa pensar nesse sentido. Os outros mandamentos a respeito do Senhor também têm um pouco de prática e também tem um pouco de pensamento. E, logicamente, o 9º mandamento tem bastante coisa daquilo que não é algo facilmente enxergável, né? Facilmente visto, daquilo que é prático. Às vezes a gente pode só pensar ali, né? Não dirá falso testemunho contra o próximo. Então, basicamente, não deve mentir, ponto. Mas, como você bem sabe, vai um pouquinho e muito além disso. Então, nós precisamos olhar com bastante cuidado, com bastante cautela para esse mandamento, porque esse é um mandamento meio subjetivo. Você fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas aí você levanta aquelas vírgulas, né? Mas o que é falso testemunho? Mas e aquele tipo de mentira? E aquele tipo de coisa? Mas e se eu fizer tal coisa para o bem do próximo? Então ele é um mandamento cheio de nuances que nós precisamos olhar com bastante cuidado e com bastante temor do Senhor, para que a gente realmente chegue ao ponto de olhar para esse mandamento, ver as coisas práticas, ver as coisas que aparentemente são subjetivas nele, e aí sim nós possamos mudar, se eventualmente for necessário, o nosso comportamento e o nosso coração a respeito desse mandamento. Porque enquanto os outros mandamentos falam a respeito de uma coisa só, nós falamos de adultério, ainda assim nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de algumas outras coisas nesse sentido, mas o 9º mandamento especificamente, nós vamos falar sobre algumas coisas que são subjetivas, como por exemplo, fraude processual, por exemplo. Nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas à política, nós vamos falar algumas coisas a respeito da nossa própria imagem. Então, não se diz respeito apenas a mentir e falar a verdade, mas falar a verdade, viver a verdade, pensar a verdade e, eventualmente, lutar pela verdade. Então, são essas coisas, em resumo, que esse mandamento traz para nós. Amém? Acabei. Vamos começar, irmãos, do começo e vamos destrinchando tudo, igual o nosso não amigo Jack Estripador. Vamos fazendo por partes. A primeira coisa que nós precisamos saber a respeito deste mandamento. Na época que ele foi dado ao povo de Israel, ele tinha algumas nuances um pouco menores do que tem hoje. Eventualmente o Senhor Jesus, os apóstolos, o restante da palavra de Deus nos traz um pouco mais de profundidade para olharmos para esse mandamento. Mas na época de Jesus na época de Moisés ele era um pouco mais restrito a algumas práticas. E por que ele era restrito a algumas práticas? Simplesmente pelo fato de que algumas coisas que nós podemos fazer hoje, algumas coisas que nós temos à nossa disposição hoje, não tinha na época de Moisés. E é simplesmente por isso que esse mandamento então é um pouco mais restrito, tem um pouco menos abrangência na época de Moisés do que tem agora. Mas ainda assim, irmãos, nós vamos percebendo que esse mandamento ele vai falar para nós, tanto naquela época quanto agora, em coisas que não são tão claras assim, né? Ou coisas que a gente olharia e falaria só algo banal, né? Mas você vai ver que ele então trata de coisas mais profundas. Então vamos começar um pouquinho a falar sobre mentira. Lembrando, irmãos, que se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição, participação, você levanta uma das suas mãos e eventualmente um microfone deve chegar até você. E você que está nos assistindo pode deixar a sua contribuição escrita aí no YouTube ou no Facebook, e aí o Rev Tiago tem acesso ali e ele vai passando conforme a aula vai transcorrendo. Rev, então eu já vou aproveitar já. A Carla que está presente, mas também contribuiu aqui no chat, ela diz assim, ó: acredito que um dos problemas que se leva a levantar falso testemunho é o julgamento que se levanta, o julgamento prévio que temos para com as pessoas principalmente. Vamos falar sobre isso aí, Mas eu primeiro queria começar, irmãos, falando
a respeito de 3 coisas. A primeira, nós vamos falar um pouquinho sobre moral, nós vamos falar um pouquinho sobre ética e nós vamos falar um pouquinho sobre mentira. Essas 3 coisas estão bastante interligadas. Hoje em dia, não, vamos do começo. Antigamente, falar a verdade era algo, e aí você me corrige, você que deu aula de ética para mim, antigamente falar a verdade era algo absolutamente ligado à moral. Era algo que estava ligado intimamente à forma como as pessoas viviam. 100%. A forma como você vivia estava ligado como você falava a verdade ou como você fugia da verdade. Era assim que funcionavam as leis e eram assim que funcionavam os costumes daquela época. Lembre-se, na época de Moisés, nós ainda não tínhamos as leis contratuais que nós temos hoje. A maioria das coisas naquela época, elas eram construídas com base na verbalidade, ou na verbalização de alguma coisa. Então, ainda que houvessem, sim, certos documentos, poderiam haver assinaturas em pergaminhos, papiros, ou, eventualmente, em tábuas de pedra, como são os próprios mandamentos, eles são gravados em tábuas de pedra, então é uma espécie de contrato, vamos dizer assim, né, uma palavra escrita, mas, no geral, irmãos, nem todo mundo tinha dinheiro para que pudesse, então, ter acesso à documentação na época. Então, nesse caso, você precisava impor e colocar um peso muito maior na sua própria palavra. E isso tornava a sua palavra algo moral, parte da forma como você vivia naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso se alterou ao longo da história e hoje a verdade ou a mentira, elas estão ligadas muito mais a um movimento ético, ou seja, do nosso pensamento, algo muito mais filosófico, do que realmente algo moral, algo que afeta a forma como nós vivemos. Quer um exemplo? Eu não sei se você assiste séries ou coisas do gênero, mas se você assiste, tempos atrás foi lançada uma série na Netflix, espero que o YouTube não me dê problema nesse sentido, mas foi lançada uma série chamada A Casa de Papel, uma série espanhola que falava a respeito de um roubo da Casa da Moeda da Espanha. Se alguém assistiu, me corrija, porque eu não assisti, eu estou falando do que eu imagino que seja, da sinopse do negócio. Mas a série falava sobre isso. Então, basicamente, a série nos mostra, entre aspas, um grupo de criminosos tentando cometer um crime. E aí você olha para isso e você fala, bom, legal, a série é boa, a série não é boa, enfim, mas você olha para essa série e, de certa forma, algumas pessoas estariam se dando certo ou não o crime a ser cometido. Nós somos, de certa forma, até inconscientemente levados a torcer pelos criminosos, a torcer para que um crime dê certo. Mas, pastor, é só uma série de televisão, qual o problema? E aí que está o problema. Porque deixou de ser algo moral, algo que afete a minha vida diretamente, a forma como eu vivo, e passou a ser algo relacionado à ética, à filosofia, é a forma que eu penso. Ou se não é a forma como nós pensamos, é a forma como nós olhamos para as coisas. Então, assim, se estiver, sei lá, eu estou lendo um livro, e o livro me ensina alguma coisa, né, um livro de autoajuda, e ele eventualmente fala assim, se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa aprender a manipular a verdade. Vamos pensar que seja algo do gênero. Aí você fala, manipular a verdade, bom, não é mentir, né? Manipular a verdade não é mentir. Então, de certa forma está tudo certo. Porque, na verdade, hoje em dia, nós pensamos essas coisas
a partir daquilo que eu acho que pode fazer mal para mim, ou para o próximo, ou daquilo que pode me fazer bem, ou fazer bem para o próximo. Não é algo que me afeta no nível de, puxa, eu não vou assistir essa série, porque essa série está falando de criminosos, eu não vou comemorar um crime. Não vou. A palavra de Deus me ensina que não, mesmo que seja uma série de fantasia que não aconteceu, não vou. Mas a bem da verdade, irmãos, é que nós nos deparamos com um mundo que vive verdades ou mentiras subjetivas. E é justamente por isso que nós precisamos entender, né, que existe esse tipo de situação. A palavra de Deus, ela pode, ela muda completamente a nossa moral e a nossa ética, para que essa moral e essa ética se consolidem dentro do que a palavra nos ensina, ao passo que o mundo deixou de levar as coisas para o lado moral, ou seja, para algo que afete a sua vida. Hoje não afeta, né? Você veja aí, os políticos não se afetam em falar mentira, né? Ou qualquer outra pessoa, né? Empresários, ou qualquer coisa que seja, enfim, mesmo até pessoas que deveriam falar a verdade, médicos, cientistas e afins, não falam a verdade, ou não falam 100% da verdade, porque na realidade a verdade é algo muito mais, é uma questão filosófica, é um negócio assim, tem que ver se vai fazer bem para você ouvir 100% da verdade, ou talvez você precise ouvir apenas 88,3%, e assim a gente vai levando as nossas vidas, como eu disse, meio que de maneira subjetiva, sem perceber, para um lado contrário ao que o mandamento nos ensina de maneira basilar. A base do mandamento é essa. A verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida de tal forma que ela esteja entranhada na forma como a gente vive. Não no pensamento apenas. Não na subjetividade da verdade. Porque às vezes, né, você pode pensar você pode construir uma verdade que é uma verdade para você, mas ao mesmo tempo não é verdade para o irmão que está sentado do seu lado. Ao mesmo tempo você pode construir uma verdade para você que é mentira, quando nós colocamos essa verdade à luz da palavra de Deus. Então perceba que esse mandamento, ele vai nos pedir que nós deixemos de lado, que nós, de certa forma, aprendamos a abandonar a subjetividade como nós temos vivido, ou das coisas que nós temos vivido. E esse mandamento, ele nos convoca, ele nos chama a uma vida de intencionalidade, e de uma intencionalidade que não está ligada simplesmente à própria palavra, ou aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, as nossas ideologias, as nossas filosofias, mas ela está ligada inteira e exclusivamente como a nossa vida é afetada pela palavra de Deus, como nós somos transformados pela palavra de Deus. Temos uma participação da Carla e outra do Aquias. Tá, eu só ia assim complementar que também a omissão de alguns fatos também isso afeta, né? Hoje em dia está se falando muito assim, para não mentir. Não vamos mentir, mas vamos omitir. Mas o omitir, isso também não é legal. Isso também afeta. Afeta demais. Eu trabalhei ali em seguros e a pessoa dizia assim, isso não precisa contar, vamos omitir. Você não está mentindo, mas você está omitindo. Ora, eu estou mentindo da mesma forma, porque eu estou sabendo do fato, eu só estou omitindo. O omitir também é um problema. O Aquias diz assim, o peso jurídico da palavra das pessoas comuns ainda prevalece nos casos de uso capião, em que a palavra dos vizinhos é determinante para a decisão judicial.
Então, aqui ele está aqui presente e também está comentando pelo chat. Eu ia dizer, Rev, que tem uma questão que você está tratando muito da questão da objetividade e subjetividade também, né? E que nós, brasileiros, às vezes, nós temos muita dificuldade com isso, né? Você está andando na rua em outro país, por exemplo, e você encontra um conhecido e você fala aquilo que o brasileiro fala, né? Passa lá em casa. Ele vai achar que é de verdade, ele vai achar que é para ir lá na sua casa, ou agora, ou daqui a algum tempo. Ele abre a agenda para ver quando que ele pode passar lá na sua casa. Só que quando a gente fala assim, passa lá em casa, a gente só está querendo ser simpático, a gente não está convidando a pessoa, na verdade. Só que isso é dar falso testemunho, entra no 9º mandamento. Né? Então, toda essa nossa subjetividade da gente dizer, mas não dizer, da gente não dizer, mas dizer, todas essas coisas, elas entram no 9º mandamento. É uma violação ao 9º mandamento. Né? Então, não é algo bem visto. Né? Então, nós, às vezes, temos, como brasileiros, às vezes, muito dessa questão da subjetividade. A gente traz isso, a Carla levou isso para uma questão muito empresarial, né? Na realidade da empresa, do trabalho profissional. Isso é muito comum, muito comum. Né? E às vezes a gente fica naquela, né? Puxa, e agora, como é que eu faço? O que eu faço, etc. Mas a gente usa disso no nosso dia a dia e a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Às vezes a gente fica tão preocupado, até na vida da igreja, de falar assim, mas o que ele quis dizer com isso? Não, mas o que o pastor quis dizer com isso? Não, o pastor quis dizer aquilo que ele disse. Ele não está querendo dizer nada por trás. Né? Às vezes eu percebo que eu estou falando alguma coisa com as pessoas estão falando assim, puxa, mas o que será que o pastor está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer nada, eu estou querendo dizer aquilo que eu disse. Se eu quisesse dizer aquilo que você pensou que eu queria dizer, eu teria dito. Né? Por quê? Porque essa subjetividade ela é prejudicial para os relacionamentos. Ela faz mal. Se nós queremos dizer algo para alguém, não fica com recado, não com indireta. Simplesmente diga. A indireta é uma violação do 9º mandamento. O presbítero Luiz Alves quer fazer uma participação também, Rev. Não, só, pastor, quase que uma brincadeira, mas é sério. Eu sou daqui, mas quando eu falo para os irmãos, passa lá em casa, é para passar mesmo. É para passar mesmo, aí, ó, tá vendo? É para ir mesmo, né? Ele fica esperando e não vão, não, tem que ir, né? E se você disser, não, vou sim, então vai, né? Vai, tem que ir. Então, a gente tem que tomar cuidado, o Rev está tratando de uma questão que para nós, como brasileiros, talvez esteja tão normal na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós precisamos nos policiar. Né? Então, eu percebo que, às vezes, nós lidamos com essa subjetividade como se fosse algo normal, algo comum, algo aceitável, mas não é. Não é. Quando eu falo com os Revs a respeito das nossas pregações, a respeito das nossas aulas, né? Uma das grandes críticas que os pastores, não nós três, mas que é bastante normal os pastores receberem assim, o pastor está dando indireta do púlpito. Eu já disse para vocês, eu não dou indireta, eu dou direta. Né? É com você mesmo que eu estou falando. Assim como é comigo mesmo. Eu não estou dando indireta, é para você que eu estou falando, é para mim que eu estou falando, é para os pastores que eu estou falando. Não é uma indireta, é uma direta. É para você, assim como é para mim, assim como é para o pastor Patrick, assim como é para minha esposa, assim como é para os meus amigos, é direta. E isso precisa tomar conta do nosso entendimento e do nosso coração nos nossos relacionamentos pessoais também. A subjetividade, nesse sentido, no sentido de omitir, no sentido de manipular a verdade, é uma violação ao 9º mandamento. Carla, por favor. Não, eu só ia complementar assim. Eu fui pega numa situação dessa de, passa lá em casa, né? Eu era uma dessas de falar, e o pastor lá da fazendinha falou assim, então tá, que dia e que horas eu posso ir? Porque se você não marca, essa data nunca chega. Nunca chega. Então, eu sempre me policio agora.
Eu falo, não, tá, quando eu vou falar para tal pessoa, eu digo, olha, eu quero receber você na minha casa, quando você pode? Né? Eu agora já me policio em dizer, passa lá em casa. É porque eu quero que vá mesmo, sim, né? Que nem o né? Luiz, né? Então, eu nunca me esqueço desse pastor falando, se você não marca, se você não agenda, essa data nunca vai chegar. Só que agendar para ir em casa tem que conversar com a esposa primeiro, né? Isso, Senão... é isso mesmo. Heavy, fica à vontade. Então, irmãos, eu queria começar justamente tratando desse assunto, dessa subjetividade, para que você pudesse perceber como, às vezes, não é algo tão claro para nós, né? Não é algo que está extremamente ali na vista. E, às vezes, a gente pode cair nesse tipo de errinho, né? E acabar descumprindo o 9º mandamento, simplesmente porque a gente está vivenciando em vez de vivenciar uma moral da verdade, a gente simplesmente está vivenciando uma verdade ética, uma coisa que está ligada à filosofia, ao que faz bem, ao que faz mal, ao que dá certo, ao que dá errado. Então, se der certo, se der errado, eu posso falar o que for e está tudo certo. Não tem... Quem é que vai saber, né? Como é que a pessoa vai descobrir se eu estou realmente falando a verdade? Isso também perpassa, irmãos, nesses resumos, né, daquilo que a gente está falando. Isso também respalda naquilo que a gente... A pessoa chega para você e fala assim, você está bem? Nossa, estou ótimo, estou. Aí por dentro você está podre, você está acabado. Você não está bem. Mas por que a gente não fala? O que falta para a gente falar? Não, poxa, hoje eu não estou cansado, estou com sono, estou estressado, não estou bem, enfim. Por que a gente não fala? Porque existe dentro de nós uma filosofia de que a gente tem que mostrar que a gente está bem, até isso é descumprimento do 9º mandamento. Então, veja como esse mandamento, ele talvez de todos, ele seja o menos claro, né, o menos objetivo diante das coisas que a gente tem vivido, ainda que o mandamento simplesmente diga, olha, viva por meio da verdade. É só isso a lição do mandamento, viva por meio da verdade. Mas essa verdade, ela se tornou algo extremamente subjetivo. Porque a verdade que é para mim, nem necessariamente é verdade para você. Aquilo que às vezes a gente fala num sentido desses negócios, né, de você falar uma coisa aqui, ou não contar uma coisinha ali, deixar passar uma coisa lá. Às vezes você querer dizer algo para alguém e você se reservar a não dizer. Todas essas coisas vão entrando nesse mandamento e nós vamos percebendo que nós estamos em falha com ele quase que o tempo todo, se a gente não tomar verdadeiro cuidado com esse mandamento. E isso perpassa do jeito que a gente fala, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente vive. Isso perpassa pelas nossas ideologias, pelas nossas filosofias, pelo modo que a gente ensina, pelo modo que a gente aprende, pelo modo que a gente constrói os relacionamentos, pelo modo que a gente vive a nossa própria vida de igreja, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de conselho, mas não é do nosso, mas uma época, eu lembro que vazou, e não foi aqui nessa igreja, foi em outra igreja, mas vazou uma determinação do conselho que a igreja não gostou muito. E aí as pessoas começaram a questionar, né? Falar, poxa, mas por que ninguém falou? E aí, em vez de dizer a verdade, falou, não, realmente essa decisão foi assim, por causa disso, né? Vamos conversar sobre isso, para a gente poder explicar direito o que aconteceu e tudo mais. Vazou uma determinação do conselho, as pessoas ficaram injuriadas, e o que o conselho fez, Eve? Mudou a decisão? Não. Eles não falaram nada, ficaram em silêncio. Uai. Mas é uma determinação aprovada pelo conselho e que não foi colocada em prática, porque senão ele... Eita! Você percebe? Eita! Então são coisas assim mas que mal tem isso? O que realmente... foi só uma injúria ali, né? Um negocinho ali de... só não contaram, não falaram nada, deixaram meio assim e tal. Mas tem tudo a ver com o 9º mandamento. Porque é a forma como a gente vive a verdade, não como a gente fala a verdade. A verdade nunca foi um instrumento de comunicação, mas a verdade é um instrumento de como nós vivemos. E aí, quando nós entendemos isso, aí a gente começa a entender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é palavra de Deus
porque ela é um texto escrito pela própria mão de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta porque cada um de nós aqui pode testemunhar do que ela fala. E não porque ela fala, mas porque ela demonstra o que ela fala. E é por isso que a gente volta e meia fala, a palavra de Deus é vida para os que creem. Porque ela é a verdade do próprio Deus, ainda que ele não tenha escrito com o próprio dedo dele. Mas ela é verdade porque ela traz vida, ela traz propósito, ela traz significado, ela traz algo que vai além do modo de falar. E às vezes algumas pessoas olham para a palavra de Deus e simplesmente olham para ela e dizem, eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser, eu posso olhar para a Bíblia do jeito que eu quiser, eu posso pensar a palavra de Deus a respeito daquilo que ela fala comigo, né, que é muito que tem sido feito hoje, não falado do pecado ou deixado meio de lado, né, deixado um Jesus mais palatável, uma coisa menos assim, uma igreja mais assado, e aí você não fala a verdade da Bíblia. E não falar a verdade da palavra é mentira. O próprio fato da gente dizer que a palavra de Deus pode ser interpretada ao nosso bel prazer, não pode. Isso é mentira. Ainda que tenhamos lá o... Como é que é o nome daquele trem? Esqueci o termo. Que todo mundo pode interpretar a Bíblia. Livre interpretação das Escrituras? Isso, livre interpretação das Escrituras. Isso foi um marco da reforma construído. Aí, por causa disso, todo mundo pensa assim, se é livre, eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Não pode. Nem nós podemos. Aliás, principalmente a gente, né, Ref? Não pode. Porque a palavra de Deus, ela tem apenas uma verdade, não várias. Ainda que existam coisas que as pessoas possam entender, como, por exemplo, nós entendemos a palavra de Deus à luz de uma teologia reformada, calvinista. Nós entendemos um modelo de governo da igreja presbiteriano. Outras pessoas podem entender outro modelo, mas isso são coisas que não estão ligadas diretamente aos dogmas da vida, não estão ligadas à salvação. Se eu tenho presbítero ou se eu tenho só pastores, isso não afeta a minha salvação. Agora, coisas que afetam, como, por exemplo, a interpretação dos mandamentos, a interpretação das palavras de Jesus, da salvação e coisas que são realmente necessárias para a nossa salvação e apenas para a nossa salvação, elas não podem ser interpretadas de qualquer maneira. Você pode construir uma igreja que, como a Igreja Batista, por exemplo, uma igreja que se reúne em assembleia para decidir as coisas. Você pode viver uma igreja presbiteriana que decide as coisas a partir do conselho que é eleito, um conselho representativo. Mas o conselho representativo não salva, a assembleia não salva. Então a gente pode ter esse tipo de interpretações ainda. Mas existem coisas na palavra que não podem ser interpretadas de qualquer maneira, mesmo nela. E existem coisas que nós não podemos abrir mão de dizer a verdade e viver a verdade. Uma dessas coisas, e que é muito comum no Brasil aqui, é a forma, os advogados vão me matar agora, mas é a forma como nós vivenciamos a Constituição do nosso país. Porque para muita gente que faz a Constituição, ou para a gente que defende alguma coisa, né, os advogados que defendem alguém à luz da Constituição, ou para os políticos que legislam a Constituição, né, que fazem as leis, ou para os tribunais que julgam as coisas, a Constituição do Brasil, as leis do nosso país, elas são leis interpretativas. Então assim, olha, está dizendo lá que você não pode matar. Não, mas espera aí, vamos... o jeito que ela foi escrita, ela nos garante ela dá uma prescrição de que a gente pode interpretar, mas a verdade, se nós olharmos pela luz da palavra de Deus, é que nós não deveríamos interpretar leis, nós deveríamos cumprir leis. E até nisso, nós podemos eventualmente cair no 9º mandamento. A forma como que os advogados defendem crimes que são inafiançáveis, ainda que todo mundo tenha o direito de defesa, mas a forma como os advogados podem fazer isso pode fazer com que eles caiam no 9º mandamento.
Por isso que é muito difícil ser advogado. E pior se for advogado crente ainda, porque você vai lidar com essas questões todos os dias. E precisa lidar com isso com absoluta sabedoria, para que você não infrinja aí o 9º mandamento com alguma coisa do trabalho, né, do sustento. E as nossas leis, você pode ver, o tempo todo elas estão sendo interpretadas, o tempo todo elas estão sendo mudadas, o tempo todo elas estão sendo corrigidas, o tempo todo eles estão tomando decisões diferentes. Se você lembrar aí dos últimos julgamentos do nosso STF, quando foi aquela questão da prisão após segunda instância, mas prende ou não prende? Prende ou não prende? Eu acho que prende, não, eu acho que não prende, eu acho que vai, eu acho que não vai, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Na verdade, irmãos, a questão maior é, se a pessoa cometer um crime, ela deve pagar por ele, ponto final. Só que nós vivenciamos no nosso país, e em outros países também, uma interpretação até mesmo das leis, da nossa própria Constituição, que dirá então da forma como nós vivemos, das coisas que a gente assiste, das coisas que a gente aprende, das nossas ideologias. Né? As ideologias valem mais do que, sei lá, a palavra de Deus vale, do que a nossa vida de intimidade com Deus, ou assim, ou assado. Mas isso vai perpassando por todas as áreas da nossa vida. É a forma como nós fechamos um contrato, é a forma como nós montamos uma nota, é a forma como nós declaramos o nosso imposto, é a forma como a gente dirige na rua, é a forma como a gente se cumprimenta, é a forma como a gente recebe as pessoas. Todas essas coisas vão trazendo para nós uma objetividade do 9º mandamento, de viver pela verdade, e pela verdade da palavra de Deus. Não é para viver a verdade minha, a verdade que eu acho que é verdadeira, mas é para vivermos à luz da verdade da palavra. Porque, e aqui nós vamos entrar em outra, aliás, inclusive tem uma pergunta? Temos algumas participações aqui. O presbítero Norte está falando assim, o falso testemunho prejudica o estabelecimento da verdade dos fatos para que a justiça seja estabelecida. E isso afeta até as pequenas coisas da nossa vida, em nossos relacionamentos, por exemplo, né, que é o que a gente vem falando. Eu vou pular a pergunta da Esther, porque eu quero falar também um pouquinho sobre isso, mas trazer a contribuição do Aquias também. No Brasil, há muitos problemas na interpretação da Constituição. Eu fico pensando que seria ainda pior se o nosso sistema fosse consuetudinário, que é aquele sistema legal baseado em costumes, né, na lei costumeira da vida. Né? A Esther ela faz uma colocação aqui, Rev, e que eu vou tomar a liberdade de falar sobre ela, mas também fique à vontade para falar. A Esther faz a seguinte pergunta: a verdade deve ser dita em qualquer momento, publicamente ou não seria conveniente para não expor a pessoa? Tudo isso depende do que a gente está tratando. Né? No entanto, o nosso catecismo ele diz claramente que falar a verdade de maneira inoportuna também é uma violação do 9º mandamento. Né? Então, perceba que o hashtag pronto falei, né, sem se importar com quem você está afetando ao falar a verdade, também é uma violação ao 9º mandamento. Né? Então, o Catecismo Maior ele diz assim, falar a verdade de maneira inoportuna ou com malícia para algum fim mau, ou perverter a verdade em sentido falso, ou proferir a verdade de maneira duvidosa e equivocada para prejuízo da verdade ou da justiça, é uma violação do 9º mandamento. Ou seja, até quando você fala a verdade de maneira inoportuna, você está violando o 9º mandamento. Espero ter ajudado a Esther a entender, né? Porque ela pergunta isso. No entanto, existem casos em que, mesmo que haja um aparente prejuízo da pessoa, é preciso dizer a verdade, né? Seja publicamente ou não. Né? Então, a pergunta é assim, a gente teria que ver caso a caso. No entanto, o catecismo também diz claramente que falar a verdade
de maneira inoportuna é sim uma violação do 9º mandamento. Pode falar, irmão. É isso? Então tá bom. Carla. Eu ia dizer que assim, a Bel está passando por uma situação agora no trabalho dela, e em que ela fala assim: mãe, está difícil de eu continuar trabalhando porque eu estou tendo que mentir. Ela trabalha com telemarketing, então aí ela tenta, nos questionamentos do cliente com quem ela está conversando, tenta responder às dúvidas desse cliente. Aí o supervisor fala: Bel, diz que funciona, diz que pega, diz que, sabe, tipo assim, minta. Ela diz: mãe, eu não me sinto bem. Eu chegando, eu estou tentando oferecer um produto, mas eu quero esclarecer para o cliente. Então, aí, com o passar dos dias, o supervisor dá umas indiretas dizendo assim: Bel, acho que esse tipo de trabalho não é para você, né? E talvez não seja. Desse jeito, não é mesmo. Não é mesmo? Aí ela diz: mãe, não sei, mas acho que não vou durar muito tempo. Mas é para você ver, a gente, cristão, querendo se manter no meio de trabalho, também não é fácil. Tem certos trabalhos que, para nós, se a gente for querer levar de uma forma, a gente querer levar corretamente, como deve ser, não serve para nós. Né? É que talvez assim, a realidade os meus irmãos aí do marketing poderiam nos ajudar. A realidade do marketing, do jeito como ele é construído em algumas situações, ele talvez se estabeleça a partir da não verdade ou da inverdade, né? E então assim o vender algo a partir de algo subjetivo traz um problema muito grande, né? Então, os meus irmãos de marketing, assim como os meus irmãos advogados, sofrem muito, né, em como trabalhar o 9º mandamento na sua profissão, né? Em como viver a verdade, né, na sua profissão. Eu acho que aqueles que trabalham com marketing talvez poderiam nos ajudar, mas como lidar com um produto que está sendo vendido, trazendo uma imagem enganosa daquele produto, trazendo uma imagem daquilo que o produto não faz, mas que mesmo assim a imagem dele é vendida dessa forma, né? Então eu realmente tenho dificuldade, né? Eu às vezes vejo algumas propagandas, né? E eu fico pensando assim, gente, mas isso é impossível de ser verdade, não é assim, né? Mas mesmo assim a propaganda está lá, né? Foi feita, né? Então é difícil. O Silvano tem uma pergunta, uma participação, mas eu queria insistir com a Elô, porque eu tenho certeza que o que a Elô ia falar era importante. Eu desisti porque já não estava mais no contexto. Não, volta para o tema, não tem problema. Tá bom. Pastor, é sobre quando você falou de falar quando a gente não está bem. E eu acho que vale muito ressaltar o outro lado, que a gente tem que ser igreja acolhedora e a gente tem que amar o próximo. Então, às vezes, tem muita gente que não fala por medo da forma como vai ser ouvido ou por não ser acolhido perante o que fala. Então, às vezes, a gente tem que olhar para as nossas atitudes de como a gente está recebendo e acolhendo as pessoas. Então, às vezes, uma pessoa traz algo para você e ela só precisa pôr aquilo para fora, ela precisa de um abraço, de um acolhimento, de uma oração. E a gente está muito mais pronto para julgar, para fazer uma fofoca no corredor ou para cobrar essa pessoa do que, de fato, acolher, abraçar, cuidar. E se a pessoa realmente quiser levar isso para frente, ela vai caminhar do teu lado a partir do momento que você der esse abraço nela. E se ela quiser só falar naquele momento, ela também tem esse direito. A gente não tem que cobrar ninguém. Porque eu acho que, como igreja acolhedora, a gente não é melhor que uns que os outros. A gente tem que aprender a cuidar da mesma forma que a gente quer ser cuidado. Então, acho que nem sempre a pessoa deixa de falar
porque ela não quer mesmo falar, mas é por insegurança. Que legal, Elo. Uhum. E acho que a gente tem que se sentir em casa. Somos uma família, né? Que legal. A Elo traz a questão da omissão da verdade por medo, né? Assim, às vezes você não se expor é por causa do medo do que o que as pessoas vão fazer com a verdade a seu respeito, né? Então, realmente, o que a Elo está trazendo é algo que nós precisamos tratar em nós mesmos, que é o que fazer com a verdade que foi colocada diante de nós, né? Silvano vai falar, depois ainda temos a Carla aqui. Irmãos, uma vez, acho que uns 25 anos atrás, na empresa onde eu trabalhava, eu fui chamado pelo advogado da empresa e a direção para dar um falso testemunho, literalmente. Só que eu não pensei bem na situação, né? E eu deveria ter concordado com a orientação da advogada na hora lá, né? Que ela estava orientando antes de entrar na audiência, deveria ter concordado. Não, tudo bem, beleza. E daí, na hora da audiência, perante o juiz, expor a verdade. Porque foi o seguinte, trabalhava no Correios, era carteiro, e teve um carteiro trabalhando ali juntamente com a gente em Pinhais, na unidade de Pinhais. Eles aumentaram o setor dele de entrega de correspondência, e ele, coitado, ele não soube lidar com a situação, e ele começou a levar as correspondências, colocar num determinado local, e daí não passava a pegar, porque não dava tempo. E as correspondências ficaram lá numa mercearia, foram ficando. E ele não dava conta. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que daí o dono da mercearia se incomodou e a situação estava errada. Aí ele chamou o chefe, o supervisor da unidade e expôs a situação. Ó, as correspondências estão sendo trazidas aqui para o rapaz passar, pegar e entregar, e ele não está passando. Daí aí eles gostam, né? Isso é um prato cheio. Porque aí o que acontece? O funcionário está errando e ele vai ser demitido por quê? Por justa causa, né? É retenção de correspondência, dá problema. Aí já pegaram, né? Chegaram um monte de pessoas da central lá em Pinhais, com o peitão estufado. Não, nós estamos aqui, você errou e tal. Tá, daí afastaram o rapaz, tiraram ele do trabalho, só que ele entrou na justiça com relação a isso. E aí teve a audiência. E daí me chamaram. Me chamaram lá para ir lá na vara do trabalho, lá no centro. Lá. Eu fui, cheguei lá. Você vai ser testemunha do correio, pelo correio. Quer dizer, eu teria que ser testemunha contra o meu próprio colega de trabalho e falar. Aí, mas só que a advogada, antes de entrar na sala, falou assim, me chamou lá de um lado, falou assim, você vai falar isso. Eu falei, mas como? A situação que eu sei lá é diferente do que a senhora está me orientando para falar. Não é dessa maneira, não. Eu sei da história real do que aconteceu com o rapaz, o que fizeram com o rapaz, e agora estão querendo. Aí ela falou assim, então pode ficar quietinho, não precisa ir lá, não. Pode. Você está liberado. Está liberado, não precisa ficar como testemunha. Eu deveria ter ficado quieto, senão tudo bem. Porque daí, na hora que o juiz me perguntasse, aí eu ia falar assim, a situação lá é o seguinte, se tornou insustentável para o rapaz, porque aumentaram o setor do rapaz, e ele não deu conta do serviço. Não foi por vagabundagem, não foi porque ele não quis, né? Aí a coisa ia pegar para o lado dos caras. Mas só que não deu certo, né? Então é complicado, irmão. E numa outra audiência minha mesmo, eu estava dentro lá da audiência, o advogado da empresa, e o meu chefe de trabalho, o juiz, irmãos, o juiz,
aquilo me deu uma coisa assim que... Olha, vocês não sabem, eu participei disso, Deus deu o privilégio de eu ver a situação. O juiz torcendo a coisa a favor da empresa, ele torcendo e ali sendo digitado. Aí eu falei para o meu chefe que estava do meu lado, eu falei, Marquinhos, não é essa situação que eles estão colocando aí. Só que eu não podia interpelar o juiz. Falei, não é, e você sabe, Marquinhos. Aí o Marquinhos chamou a advogada ali, na audiência ali, falou assim, olha, a história que estão colocando aí não é mesmo, não é a verdade, não é o que aconteceu. E eu não sei se mudaram, mas o juiz, junto com a advogada da empresa, eles estavam torcendo a situação. É complicado, irmão. É complicado. O modo como nós estamos vivendo hoje, o que tem acontecido, a gente não tem nem ideia do como a verdade está sendo torcida e a mentira está sendo, sabe, empurrada goela abaixo. A gente não tem nem ideia. Queridos, até o microfone chegar aqui na Carla, falar algumas coisinhas, enquanto a gente pensa a respeito de como acolhemos, né, as pessoas. A fala de Elô me trouxe uma preocupação muito grande a respeito da forma como nós nos relacionamos como igreja, né? Porque às vezes a nossa resposta do tá tudo bem, né, ele é simplesmente para não nos criar problema, né? Então aí tem alguma coisa errada na forma como nós estamos acolhendo a verdade a partir das pessoas, né? Mas ainda assim eu acho que nós temos que insistir na verdade, né? Assim, no sentido de ser desprendido o suficiente para poder expor alguma situação, ainda que nós tenhamos também que falar isso de maneira oportuna, né? Não são todos os irmãos que teriam condições de ouvir todas as verdades a respeito da nossa vida, né? Então eu acho que falar uma verdade com alguém que não pode ouvir a verdade é dizer a verdade de maneira oportuna, né? Então eu acho que usar isso de maneira mais acolhedora. E o Norton nos lembra que a gente utiliza de estratégias de marketing o tempo todo. Não é o marketing que é perverso, mas é a forma como alguns utilizam do marketing que pode se tornar perverso. Ele diz aqui, o marketing é um martelo. Pode ser bem usado, pode ser mal usado, né? E o Aquias está nos lembrando aqui, ó, que existe um filme na Netflix chamado Eles Vivem. É um filme antigo, então para aqueles que gostam só de filme da modinha não vão gostar, mas está disponível no Netflix. Um homem encontra um par de óculos que lhe permite enxergar a verdadeira mensagem das propagandas. E ele fala assim, o que ele vê é assustador. Fiquei muito interessado, quero ver. O Gabriel faz a seguinte participação, ele diz assim, ó, muitas vezes nós perguntamos tudo bem muito mais por demagogia e conveniência do que realmente querendo saber como a pessoa está. Isso também é quebrar o 9º mandamento, é verdade, né? A nossa pergunta de tudo bem precisa ser um real interesse pela vida da pessoa e não simplesmente um cumprimento, né? Quando nós perguntamos, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Então, é porque nós queremos saber. Se você não quer saber, simplesmente diga bom dia, boa noite, né? Se você fez a pergunta tudo bem, é porque você tem um real interesse de querer saber como estão as coisas na vida daquela pessoa. E, a partir do momento em que você está de posse da verdade de como está a vida daquela pessoa, então você tem um compromisso cristão, uma responsabilidade cristã de abençoar e de ministrar a vida daquela pessoa, né? Não tem jeito de ser diferente, não. Carla, por favor. Bem isso. Eu ia pegar o gancho da Elô, mas daí, enquanto o microfone chegava aqui, você falou. Eu sou dessas pessoas, eu sou uma pessoa que gosto de falar e que preciso falar, né? Então, só que eu percebo que alguns chegam para mim, muitos chegam para mim, oi, Carla, como que você está? Eu digo tudo bem, porque eu sei que a pessoa não está a fim de escutar tudo que eu tenho para dizer. Então, eu acabo dizendo tudo bem, né?
Mas, então, serve bem desse toque. Se você está chegando para a pessoa e perguntar se ela está bem, então para e pensa. Espera lá, eu sei mais ou menos como é que está a vida dela. Eu estou afim de escutar o que ela tem para me dizer, então eu vou perguntar se ela está bem. Mas, se não, então diga, Carla, estou orando por você, ó, eu sei como é que as coisas estão. Beleza. Então, aí já ajuda bastante. Né? Porque chegar para uma pessoa, porque tem o Aquias, se você pergunta para ele, está tudo bem? Por mais que ele esteja derrubando um leão por dia, ele vai te dizer, estou bem, porque ele não é de se abrir. Mas eu sinto a necessidade de falar, eu sinto a necessidade desse convívio. Estou aqui hoje por causa disso, porque está difícil. Então, eu deveria estar em casa, me poupando para atender minha mãe, mas estou aqui porque eu tenho necessidade desse contato visual. Né? Eu estou presente, acompanhando online, mas eu tenho a necessidade desse contato visual. Né? Então, se você chegar para mim e perguntar, cara, está tudo bem? Então, nós vamos sentar aqui e eu vou dizer como é que está a minha vida. Você tem tempo para me ouvir? Sabe? Então, é assim, a gente tem que parar. Eu também sou dessas. E vivenciando o que eu estou vivenciando, eu também penso, bom, será que essa pessoa está preparada para falar? Mas eu vou me dispor a ela e mostrar, eu estou preparada para ouvir. Né? Legal. Essa questão de ser verdadeiro no que a gente diz é uma coisa que mexeu comigo quando eu fui seu aluno em ética. Acho que é muito importante isso. E, diante de algumas menções que nós fizemos hoje, tem uma pergunta. Estou lembrando da história da viúva, que o filho morreu, e, de repente, o servo do profeta, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Por que isso é dito? Por que isso é narrado? Por que esse detalhe consta na narrativa? Eu até nem tenho resposta para essa narrativa específica, viu, Aquias? Eu acho que até a forma foi uma ideia de tentar atrair o profeta até a sua casa, né? Porque se ele talvez soubesse que ela tivesse de luto, alguma coisa, talvez ele teria intervido ali naquele momento e não teria ido até a casa dela, né? Alguma coisa assim. E até porque era ela que estava abordando e não o marido, né? Então eu acho que talvez essa seja um problema cultural. Então eu teria que estudar um pouquinho mais o texto para entender por que ela diz que está tudo bem, né? Ainda que a gente tenha que lembrar, gente, que a pergunta tudo bem, ela é vazia demais também. Pensa bem. Rev, está tudo bem? A gente vai falar assim, do que você está perguntando? Você está perguntando se eu estou bem de saúde? Olha, aparentemente eu estou. Mas eu não fui no médico nos últimos 40 anos, então eu não sei se está tudo bem. A minha esposa está lá brigando comigo por causa disso. Né? Nos últimos 40 anos eu não fui fazer um exame de saúde. E aliás, eu faço 40 anos esse ano, tá, gente? Então eu não tenho como saber se está tudo bem. Né? Mas se você me perguntar assim, está bem de saúde? Eu vou falar, estou. Né? Lógico, eu não descobri se eu tenho alguma coisa. Né? Agora, está tudo bem com os seus filhos? Do que você está perguntando? Né? Se eles já botaram fogo na casa, se eles estão bem de saúde, né? Então é preciso que a gente comece a ser um pouco mais propositivo e intencional no acolher, no nosso relacionamento, para que as coisas sejam mais profundas, né? Então o tudo bem, às vezes ele é vago demais. Então, às vezes, se você quer saber alguma coisa, se você não quer saber de nada, então simplesmente fala bom dia, boa noite. Agora, se você quer saber de alguma coisa, pergunte especificamente. E as coisas no trabalho? Estão bem? E as coisas na sua casa? Como é que você tem lidado com o luto? Né? Está bem de saúde? Essas coisas. Né? Então, eu acho que a gente pode ser um pouco mais verdadeiro, né? Ser mais fiel ao 9º mandamento, até no nosso interesse uns aos outros, para que a gente possa acolher melhor, né, as pessoas. Silvana, por favor, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Já aconteceu duas situações comigo. As pessoas perguntam assim, está tudo bem? Às vezes eu não estou bem, mas eu sou uma pessoa que sempre sou alegre. Mas eu sei que aquele irmão está passando por problemas que sejam piores que os meus. Então, às vezes eu falo que está tudo bem para não sobrecarregá-lo, entendeu?
para que ele também se sinta bem. Então, não sei se é mentira ou não, né? E outra situação que eu acho assim, não sei se é certo ou errado, mas eu sempre falo que a omissão é uma mentira, né? Mas já aconteceu situações na minha família de um parente estar com câncer, com 98 anos, e o próprio médico omitir isso do paciente. Não tem o porquê falar para ele que ele vai morrer de câncer, que já não tem mais nenhuma situação. Então, foi dado os remedinhos e tal. Então, tem certas situações que eu não sei, né? Então, são situações difíceis, bem delicadas. A questão, a sua primeira, que é uma coisa mais do cotidiano, né? Você, para a gente ser mais fiel, Rev, eu estou arrebentando com sua aula, né? Qualquer coisa você continua na semana que vem. Eu nem estou dando chance para ele falar. É que eu voltei hoje, gente, eu estou empolgado, estou animado, né? Eu quero falar mais, né? Eu quase dei uma devocional na abertura do culto hoje, né? E quase tirei o tempo da devocional do Rev Patrick. Me perdoe, Rev. Eu acho que uma das respostas que você pode dar, Silvana, com relação a isso, sabendo da vida da pessoa, sabendo que ela tem passado por lutas mais intensas que a sua, é ser honesta, dizendo assim: olha, eu não estou bem, mas antes de eu dizer a respeito daquilo que eu não estou bem, eu quero ouvir você, porque eu sei que você também não está bem. Eu sei que você tem passado por lutas, então eu estou aqui disponível para te ouvir. E pronto. É uma forma de você dizer a verdade, que você tem passado por lutas, mas por reconhecer que as lutas do seu irmão, da sua irmã, são tão intensas, ou talvez mais intensas que a sua, você trazer a responsabilidade de levar o refrigério a essa pessoa, né? Então, talvez seja uma forma de você ministrar e abençoar a vida dessa pessoa. Agora, a questão médica é mais difícil mesmo, né? Não, a gente precisaria de mais tempo para elaborar uma boa questão e uma boa resposta para isso. Diga, Carla. Então, desculpa. Silvana, passei por uma situação parecida quando nós descobrimos que minha mãe estava no câncer terminal, né? Quando a gente descobriu lá em setembro. O hospital onde a mãe estava foi muito assim, eles queriam a todo custo dizer o diagnóstico para minha mãe. Mas a minha mãe, vivenciando o dia a dia lá e vendo algumas parceiras de quarto, recebendo o diagnóstico e tudo mais, minha mãe, lá no fundo, ela sabia o que ela tinha, e ela não queria ouvir. Aí eu dizia: olha, a minha mãe já sabe o que ela tem, ela só não quer ouvir, porque pessoas idosas, dessa idade em que minha mãe está, ouvir a palavra câncer, para eles é o fim da vida. Então, minha mãe estava querendo se dar o prazer de não ouvir o nome da doença, para ela ter um outro ânimo de levar. E eles foram muito sensíveis, e tanto que eles tentaram dizer para ela, lá no último dia, quando eles deram a alta, levaram ela no jardim, deram um bolinho, ela deu um testemunho lá muito grande, ela disse: a vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Eu vim aqui com um problema e vocês tiraram ele de mim, e agora eu estou bem, eu quero voltar para a minha família. Eu quero ficar com a minha família, ficar com meus bichinhos, até quando Deus permitir. E foi assim que eles liberaram minha mãe. E minha mãe, com certeza, para aqueles jovens médicos, alguma lição ela deixou lá. E ela passou muito bem. Ela passou de setembro a dezembro dando um escanteio na doença, porque ela não tinha dor nenhuma. Só que, num outro hospital, onde nós fomos começar o tratamento de oncologia, ela escutou de uma forma muito tosca o que ela tinha. O médico simplesmente disse para ela: a senhora está com câncer no intestino, está com metástase no fígado, já está no início no pulmão. Então, assim, considerando o seu estado de saúde e o seu estado da doença, eu acho que nenhuma quimioterapia resolveria o seu caso. Puxa. Ok, falar a verdade, mas olha o jeito que a verdade saiu. Minha mãe abriu um olhão, nós fomos mudas para casa. E aí, falar a verdade de maneira o médico oportuna. jogou para minhas costas a responsabilidade
de eu amenizar essa notícia, sabe? Então, é complicado. A verdade tem que ser dita, mas veja muito bem como você vai dizer. E para quem você vai dizer. Você dizer para uma pessoa de 50 anos que nem eu, que estou com câncer e que eu tenho condição de lutar ainda pela frente, é uma coisa. Agora, para uma pessoa idosa, que já tem outras consequências e que não vai ter condição de levar um tratamento, ela não precisa ouvir. Ou falar a verdade de maneira não oportuna, né? Assim, não foi oportuno a forma como foi dita e tudo mais, né? Rev, depois de ter destruído a sua aula, o seu tempo. Só me passa a hora. São 11h10. Vocês aguentam 5 minutos? Tem algumas Claro. coisas que eu ainda preciso fechar. Deixa eu só responder algumas coisas aqui que é bastante importante, tá? No caso da pergunta da Elô. Pergunta não, né? Do questionamento que ela fez. A gente precisa lembrar, irmãos, que nós somos irmãos em Cristo. E a forma como que nós respondemos à verdade que alguém nos lança, né? Alguma coisa nesse sentido, demonstra se nós somos irmãos em Cristo ou se nós ainda somos criaturas não salvas. Então é preciso que a gente tome um pouco de cuidado, porque o simples fato de receber uma verdade de outro irmão em Cristo e não saber lidar com essa verdade, você também está ferindo, né, o 9º mandamento. Então, Rev, você acha que a gente, nesse caso, né, em qualquer caso, né, o pecado deve ser denunciado, certo? Esse é um dos pecados que deve ser denunciado. Então, se você disse uma verdade, né, sobre você colocou ali, a pessoa não soube lidar, ela expôs, ela jogou o ventilador, ela fez, né, alguma coisa errada com a sua verdade, você precisa denunciar que ela está em pecado. E ela precisa se arrepender. É isso mesmo. Bum. Outra coisa que vale a pena a gente pensar um pouco sobre a respeito da verdade é o que é verdade e o que é mentira. E aí nós temos algumas possibilidades. Eu, pessoalmente, tenho uma posição mais ferrenha nesse sentido, um pouco mais dura nesse sentido, mas estou aberto à possibilidade de aprender mais também, né? Ainda sou jovem nesse sentido, mas eu entendo que a única verdade que deve ser vivida, não falada, porque é verdade que a Terra gira em torno do Sol, né? Isso é verdade. Mas isso não é uma verdade no sentido bíblico. Então, a única verdade que nós não podemos viver por isso. Você não pode morrer por isso. Você não pode transformar isso numa ideologia, numa coisa além. É uma verdade, ponto. Uma verdade subjetiva que está ali, ponto, e ok. Mas a verdade pela qual nós devemos viver, esta verdade é a palavra de Deus, a Bíblia em si. Nós precisamos viver por ela. O resto é subjetivo, é mutável, é um monte de coisa, mas a palavra de Deus não muda e ela vem do próprio Deus, então a gente precisa viver por ela. Então, ponto final nisso. O resto, ainda que seja verdade, é uma verdade que pode ser mudada, que pode ser mutável, que pode ser transformada, enfim. Então, cuidado quando você vive, por exemplo, por causa de uma verdade ideológica, por uma verdade filosófica, por uma verdade antropológica ou algo do gênero. Cuidado. Porque essas verdades são verdades mutáveis. Hoje elas podem até funcionar, mas amanhã podem não funcionar, ou podem ser usadas por outro, né, usadas de má fé, enfim. Então, viva pela palavra de Deus. Com relação à verdade, nós precisamos lembrar que, e aqui é algo um pouco mais sério, mas a gente precisa lembrar que a verdade, que a mentira, ou melhor, você descumprir o 9º mandamento, embora não esteja neste texto específico, nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. Aqueles que vivem pela mentira, a palavra de Deus diz que são filhos de quem? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com isso, porque viver pela mentira significa demonstrar que nós ainda não somos salvos e ainda estamos nas garras do inimigo. Então cuidado. Por outro lado, saber lidar com a verdade também é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque uma verdade, ainda que ela seja bíblica, né, uma vez a gente conversou sobre isso voltando de algum lugar, mas uma verdade, mesmo que ela seja bíblica, se ela for falada para outra pessoa sem amor,
Sem o amor de Cristo, ela se torna mentira para quem ouviu. Ela se torna mentira para quem ouviu. Ainda que eu diga que Jesus salva. Mas se eu fizer isso de maneira inoportuna, de maneira errônea, de maneira odiosa, de maneira errada, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Então é muito necessário que a gente tome cuidado com isso também. Então, nesse caso, eu penso, né, nesse caso da doença, você fazer, de certa forma, uma omissão, ainda que seja com certos cuidados, ou você pensar o jeito que você vai fazer isso, para não machucar, ainda é uma forma de amar. Embora você, eventualmente, tenha que chegar ao ponto da verdade. Mas essa verdade pode ser chegada num ponto com amor, ou melhor, ela deve ser chegada num ponto com amor. Porque se passar do ponto do amor, a gente está mentindo, omitindo e pecando e descumprindo o 9º mandamento. Então essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque ainda que esse texto não fale, olha, descumprir o 9º mandamento pode te colocar em um flerte com o diabo, a própria palavra nos deixa bem claro isso. E para finalizar, a gente precisa lembrar sobre esse caso eu queria deixar isso aqui, para uma palavra até de consolo para você. Mas quando a gente fala assim, naquela questão do estar bem, né, de você chegar para alguém e a pessoa te perguntar se você está bem, eu sempre costumo dizer uma frase a respeito disso. Faz alguns anos que eu cunhei essa frase, não sei se ela é minha, se alguém já falou isso antes, sei lá. Mas enquanto ninguém me provar que alguém falou antes de mim, ela é minha. É minha. Então, a frase que eu sempre uso é: nunca pergunte para alguém se a pessoa está bem, se você não estiver minimamente preparado para acolhê-la se ela disser que não está. Vamos orar? Para terminar? Deus bendito, nós, diante da Tua Palavra, nós nos regozijamos e Te louvamos, porque a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra, mais do que ser a verdade, ela nos ensina a viver pela verdade. O Senhor é a verdade das nossas vidas, o Senhor é a única verdade que realmente importa. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor nos ensine a viver pela verdade. Que o Senhor nos ensine de tal maneira que nós entendamos que ser filhos do Senhor é viver pela verdade, pela boa verdade, pela verdade da palavra, pela verdade dita com amor, pela verdade dita pelos lábios do próprio Senhor, não mesmo pelos nossos. Que nós sejamos confrontados, ó Deus, se num momento estivermos vivendo, flertando com a mentira, flertando com o inimigo das nossas almas. Tem misericórdia de nós e nos puxa, nos traz de volta, nos leva, nos conduz ao caminho da verdade, se esse for o caso. Que nós possamos aprender, Deus, que viver pela verdade é viver intimamente com o Senhor, porque o Senhor ama a verdade. E nós também, como filhos do Senhor, devemos amar a verdade. Mas a verdade oportuna, a verdade sábia, a verdade inteligente, a verdade que traga consolo, refrigério, como também é a sua palavra. Embora a sua palavra nos confronte do pecado, ela ainda assim traz esse confronto com refrigério, porque ela nos demonstra que mesmo em meio ao mar de pecados, o Senhor é a salvação. Tem misericórdia de nós e nos ensina a viver pela verdade. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor nessa manhã e em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso? Irmãos, então nos encontramos, se assim Deus nos permitir, no culto à noite, às 19 horas. Hoje tem ceia, então você é nosso convidado, ou mais do que convidado, você é intimado a participar da ceia. Venha mesmo, depois ainda teremos um cafezinho e podemos ter um tempo de comunhão. Que Deus nos abençoe.